A paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, 26 de abril. E eu estou aqui, né, já no finalzinho da tarde, pronta já para ir para a igreja, né? Hoje nós temos lá a Santa Ceia, mas eu sei que você vai esperar esse vídeo. Então, quando eu chegar, é que eu vou editar e vou colocar, mas pelo menos já está gravado, né, para vocês, para não ficar tão tarde. E é tudo para a glória de Deus. Nós devemos nos esforçar, ter bom ânimo, ainda que muitas vezes parece que a gente fique tão cansado, tão esgotado, né, de tudo nessa vida. Mas, mesmo cansado, temos que seguir adiante, em nome de Jesus. Então eu peço a você que se inscreva, deixa o like se você não é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa um comentário, reaja no vídeo da oração, também em nome de Jesus, para ajudar a gente a alcançar outra pessoa que também por aí está precisando de ouvir essa palavra, de receber uma oração. Louvado seja Deus, tá bom? Muitas vezes pedimos mudanças, e é verdade, né? Mudanças externas, mas Deus deseja primeiro mudar nossa visão. Ele nos ensina a ver o próximo com misericórdia, a ver o próximo com misericórdia, a dor com esperança e o caminho com obediência. Olhos abertos discernem a vontade divina, mesmo em dias difíceis. E abrir os olhos também exige humildade, significa abandonar o orgulho espiritual e ouvir a voz do Espírito Santo. Nas pequenas correções diárias, quem enxerga com os olhos da fé, aprende a confiar, mesmo sem entender. Glória a Deus, e é verdade, né? Que essa reflexão nos convide a pedir ao Senhor olhos atentos e coração sensível. Ao abrir nossos olhos, somos conduzidos a viver com propósito, amor e verdade, refletindo a luz de Cristo em cada dia. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus bendito, Pai celestial, nesta tarde, Pai, de domingo. Hoje, como dizem, é o primeiro dia da semana. Senhor, abre os nossos caminhos, mas principalmente abre os nossos olhos. Ô Pai, muitas vezes a gente não enxerga o quanto o Senhor tem feito, o quanto o Senhor faz, a cada livramento, a cada cura. A gente muitas vezes não percebe, porque estamos de olhos fechados, cegos espiritualmente. Mas, Senhor, a Tua bondade, a Tua maravilha, a Tua misericórdia nos alcança em todo momento. Que o Senhor cure a nossa cegueira espiritual neste dia. Senhor, recebe o nosso louvor, o nosso cântico. A Ivonei está se arrumando para ir para a igreja. Nós saímos hoje e se ela for estar aqui comigo, não vai dar tempo ela se arrumar, porque primeiro ela ajuda eu, né, gente? É assim, meu Pai. Então, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. E gratidão por mais um dia. Gratidão pela tarde maravilhosa e abençoada na casa do meu neto, da minha bisneta, né? Louvado seja Deus. Eu quero cantar com vocês 2 pedaços de louvor. Eu não tenho, é do Fernandinho, vou ver se eu consigo. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença em não sei viver.
Não existe vida além de ti, único. Tu és o único, incomparável és a minha vida, meu coração. Não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Glória a Deus. Também do Fernandinho, né? Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Hoje eu posso dizer, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Crônicas 23, a leitura de hoje. Porém, Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeorão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará sobre o Senhor. Falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que é a vez de fazer. Uma terça, parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes, os levitas que ministram estes entrarão. Porque santos são, mas todo o povo guardará o respeito do Senhor. E os levitas rodearam ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estarei com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo o que ordenaram o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam do sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, aos quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Aleluia. Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei.
E Joiada e seus filhos ungiram, disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atália, a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e andavam a entender que se desviam que deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada atirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada das portas dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. O pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem deles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi, e pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. E amanhã nós vamos ler, né, o número 24. Louvado e engrandecido seja Deus. Tem 2 versículos aqui para nossa meditação. Louvado seja Deus. 2 Coríntios diz, né? Por isso não desanimamos, embora, aleluia, exteriormente estejamos a desgastar-nos. E muitas vezes como eu falei ali no começo, né? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E é verdade, gente. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Fica em 2 Coríntios 4, 16, 17, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Isaías 40, no versículo 30 e 31, é muito lindo esse versículo. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Louvado e engrandecido seja Deus. Guardemos para nós o versículo em Isaías 40, 30, 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos,
E os moços tropeçam e caem. Todos nós estamos, né? Podemos cair. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Guarda, Senhor, na nossa memória, que ainda que estejamos cansados, se a gente confiar em Ti, meu Deus, aquele que ainda está ali no pó, ele se levanta e ele voa alto como águia. É assim que o Senhor tem feito em minha vida. Em nossas vidas, muitos podem olhar assim e dizer, se acabou. Esse não tem mais chance, ela não tem mais chance. E o Senhor revigora, nos dá força, ânimo em meio às lutas, né? As provas, as tempestades, as coisas que a gente passa. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai Celestial, visita, Senhor, a cada um nesse momento. Visita a nossa vizinhança, curando, Pai, libertando. Visita meu esposo nesse momento, curando, libertando de todo mal. A Ivoneide, a minha vida, a minha casa, a nossa casa, a Cacau. Senhor, abençoa a nossa igreja, derrama unção, poder e glória sobre o culto de hoje na nossa Santa Ceia ali com todos os irmãos. Entra com cura, Pai, com libertação cada vez mais naquele lugar. Visita cada um dos irmãos, das irmãs que estão passando qualquer tipo de enfermidade. Ô Senhor, toca do alto da cabeça à planta do pé, curando e libertando. Visita também a irmã Giane, ali no Rio de Janeiro, que está fazendo aquele tratamento tão difícil. Mas eu vejo que o Senhor tem sido com ela, está cuidando da tua filha, de cada um dos teus filhos que estão nesse propósito, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, aos teus filhos que estão sofrendo a ansiedade, a insônia, a angústia, a síndrome do pânico, é um medo que a pessoa não sabe de quê. Às vezes tem medo até de descer uma rua, de andar uma rua sozinho. Parece que se for outra pessoa, mesmo que seja menor, sabe, é coisa da cabeça, Senhor. Tira tudo isso de nós. Limpa, Senhor, a nossa mente, tirando esse medo. Como diz esse louvor, eu não sou mais escravo do medo. Sou o filho de Deus. Arranca, Senhor, de todos nós esse medo, todo esse pavor. Eu repreendo todo vício, toda contenda e confusão. A porta que está fechada, que nesta manhã de segunda-feira ela seja aberta. Ó Deus Todo-Poderoso, que a sua vontade se cumpra em minha vida, em nossas vidas, em nome de Jesus. Operando, Pai, milagres e maravilhas. Abençoa, Senhor, os teus filhos que estão com qualquer tipo de dor, de infecção, de enfermidade, de febre, de tosse. Visita o Leandrinho agora, a garganta dele, o pulmão, os brônquios, limpando, Senhor, curando aquela tosse repentina em nome de Jesus, e a todos que estão dessa maneira em nome de Jesus. Eu abençoo o seu lar, a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A cada abençoador, Pai, da tua obra, aquele que se compadece, eu sei e eu vejo pelo olho da fé que o Senhor também se compadece deles, em nome de Jesus. Abençoa cada um inscrito neste canal. Eu sei que é pequena, foi pequeno hoje a oração, mas, Senhor, é de todo o coração. O Senhor sabe que a gente tem que já ir, né, partir ali para a igreja em nome de Jesus. Amém? Um beijo e a paz.